Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é Thiago Leal, instrutor de refrigeração do grau profissionalizante. Eu estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho sobre o condicionador de ar do tipo Split System, certo? Continua comigo que a gente vai conseguir ver alguns pontos importantes sobre esse equipamento. A gente tem a apresentação tecnológica, tá? Esse equipamento, talvez vocês não conheçam pelo nome, mas esse equipamento ele é destinado a algumas aplicações. Eles têm vários tipos de configurações que a gente geralmente não consegue entender por fato de não conhecer o equipamento. Geralmente a gente vê o split high wall instalado nos lugares e a gente acha que ele veio para substituir o ar-condicionado de janela, mas não. Ele veio para dar a gente, dar aos profissionais da área, dar aos usuários uma funcionalidade diferente e poder separar a unidade que seria a unidade condensadora da unidade evaporadora. Ou seja, a parte que dispersa calor, a parte que dispensa o calor e a parte que absorve o calor do equipamento, fazendo assim com que você tenha um conforto melhor quanto a característica de... como é que eu posso falar para vocês? De praticidade, de melhor observação do equipamento, ou seja, ele é muito mais versátil, ele tem uma estética muito mais apropriada e o nível de ruído dele é muito mais baixo do que o nível de ruído do ar-condicionado de janela, que fica todas as partes do equipamento em um monobloco no próprio ambiente. Ele não veio para extinguir, como eu falei para vocês, o equipamento do tipo janela, mas ele veio para dar para a gente mais uma possibilidade e uma inovação tecnológica dentro do que a gente pode utilizar de equipamentos. Como vocês podem verificar, esteticamente em algumas demonstrações, ele é muito mais apropriado, ele é muito mais delicado e muito mais discreto do que um ar-condicionado do tipo janela. A gente consegue encontrar ele em algumas configurações. A configuração que a gente vai ver agora é do tipo built-in. Por que built-in? Ele é embutido, ele pode ser configurado e encontrado nas capacidades de 12 a 60 mil BTUs e a gente consegue verificar que ele fica escondido no forro do cômodo que ele vai ser utilizado ou em algum outro cômodo e tem a distribuição de ar, tanto de insuflamento quanto de retorno, através de dutos. Como assim, professor? O que é insuflamento? Insuflamento é o que a gente chama de saída de ar. É por onde a massa de ar fria sai. Retorno é por onde a massa de ar quente retorna do ambiente e vai para o nosso equipamento. Assim a gente faz o condicionamento desse ar. Para os profissionais da área e para os futuros profissionais da área, a gente tem na lateral desse equipamento a alimentação da parte frigorífica, tanto a parte de distribuição da linha de líquido, que vem depois do dispositivo de expansão, quanto a saída para a sucção do equipamento. Aqui está como a instalação funciona. A gente tem o ar externo, que ele pode ter tomada de ar externo nesse equipamento, e a gente tem as gregas de insuflamento e o retorno do equipamento, além da tomada de ar externo. Esse equipamento ele dá para a gente a possibilidade de você instalar ele em apenas uma unidade interna, num local separado, no forro desse local, e levar essa distribuição de ar, dessa massa de ar frio, através de dutos. Ele consegue ser muito mais versátil e, por ficar escondido, você não consegue ver o equipamento, não tem nível de ruído na sala. Você só ouve a massa de ar sendo forçada através das gregas de insuflamento. Ele, esteticamente, ele é muito mais bem visível, você consegue ter um conforto melhor porque ele é muito discreto e você não ouve nenhum ruído provocado pelo equipamento. Outro equipamento muito utilizado em clínicas, em auditórios, em ambientes como salas ou salas de convivência é o equipamento é o split system do tipo K7. Ele pode ser configurado e encontrado nas capacidades de 18 a 60 mil BTUs. Hoje, alguns fabricantes não estão vindo mais com 60 mil BTUs, eles vêm com 58, 56 mil BTUs, dependendo da configuração. Mas o equipamento continua com a mesma boa eficiência, o nível de ruído muito baixo, você consegue e permite a tomada de ar externo para renovação de ar, e esse equipamento, além de ficar quase que embutido no teto, você não consegue ver onde é que ele está instalado, porque ele fica fazendo parte do ambiente, parece que ele já foi feito para aquele teto, você não consegue ter um incômodo visual, e esteticamente ele é bem discreto, assim como o built-in. A diferença é que o built-in você não consegue ver. Ele tem saídas externas, ou seja, eu tenho saídas de insuflamento na lateral,
para que o insuflamento da massa de ar frio seja uniforme. E eu tenho a tomada de ar de retorno pela parte central do meu equipamento. Eu preciso ter alguns cuidados na hora de instalar ele, e para isso é importante que vocês sempre verifiquem o manual de instrução para cada fabricante. Genericamente, ou seja, de forma geral, a gente sempre deixa aqui algumas dicas. Como assim? Sempre ter o cuidado de, na instalação de equipamentos no mesmo ambiente, de manter as distâncias de 3 metros de um equipamento para o outro e a distância mínima de 1,5 metro para as paredes. Por quê? Eu tenho massa de ar frio, ou seja, eu tenho uma flecha de ar frio saindo do equipamento. Essa flecha de ar frio, se eu tiver uma distância menor que 1,5 metro ou menor que 3 metros entre os equipamentos, eu posso estar gerando aqui um rebaixamento da minha temperatura de orvalho e o equipamento pode congelar. Então é muito importante que se respeite essas distâncias. Um outro equipamento que a gente utiliza muito é o equipamento high wall. O que é um high wall, professor? High wall é equipamento de parede, é o equipamento mais convencional que a gente visualiza no nosso dia a dia. Ele também é bem discreto, só que ele não deixa algumas possibilidades para nós, como por exemplo a saída da tubulação de dreno, que a gente vai estar vendo mais na frente. Você tem que prever essa saída. Diferente do built-in e do cassete, o built-in e o cassete, eles têm instalado nele uma bomba de drenagem, que faz com que a água que é esparzida através da condensação, ou seja, a massa de ar fria, o encontro da massa de ar fria com o encontro da massa de ar quente, gera essa condensação, que é aquela água que fica se esparzindo na tubulação atrás do ar-condicionado. O built-in e o cassete me deixa ter a possibilidade de uma bomba de dreno para poder jogar essa água para fora. Já o high wall não. O high wall eu tenho que prever essa tubulação. E para isso, em algumas ocasiões, é necessário que você rasgue a parede, ou que você deixe a água esparzindo para o lado de fora do ambiente ou do cômodo. O que a gente tem que prestar muita atenção, porque hoje, no Recife e em algumas outras cidades, já existem leis municipais que impedem que você faça com que essa água seja esparzida de forma irresponsável para fora do ambiente. Você precisa canalizar essa água, esse esparzimento, e levar ele para o local destinado de forma correta. Esse é o high wall, e aqui a gente consegue verificar high wall de algumas formas. Esse aqui é o multi-split, bi-split e o tri-split, onde eu tenho apenas uma unidade externa e mais de uma unidade interna, fazendo assim a instalação de apenas uma unidade interna, me trazendo mais comodidade. Claro que você vai gastar um pouco mais de tubulação na ligação desses equipamentos, mas se você não tem área útil para a instalação de condensadoras, de unidades condensadoras externas, você vai conseguir apenas um local ter eficiência para alimentar 2 ou 3 equipamentos e até mais, dependendo do fabricante. Para split, a gente tem também a linha de VRFs ou VRVs, que são equipamentos que trabalham com fluxo de fluido refrigerante diferenciado. Como assim? Eu consigo diminuir o fluxo de refrigerante e ter uma unidade condensadora para alimentar até 60 ou 70 unidades evaporadoras, que são as unidades internas, o que diminui a área útil de casa de máquina, me diminui também a quantidade de tubulação que eu vou utilizar, porque eu só preciso de uma tubulação de ida e uma de linha de líquido e outra de retorno, e o consumo energético desse equipamento. A diferença é que o valor inicial dele é muito mais alto do que um equipamento convencional. Como eu já falei para vocês, os equipamentos eles basicamente vieram para dar para a gente uma praticidade melhor, e eles têm algumas configurações de capacidade. O Split High Wall, ele pode ir de 7.000 BTUs até 36.000 BTUs, dependendo do fabricante. Quem vai dizer a capacidade dele é o fabricante e a praticidade que ele tem dentro da funcionalidade que você vai utilizar. E outros equipamentos também dentro dessas funcionalidades. Eu queria trazer para vocês algumas instalações inadequadas para que a gente conseguisse ver o que a gente não pode fazer na rua, certo? Aqui eu consigo verificar uma instalação inadequada. De que forma? A gente aqui não conseguiu prever o dreno para a saída dessa tubulação. Aqui a gente tem uma luminária logo em cima do nosso equipamento. E essa luminária aqui, pessoal, ele é um dissipador de calor em cima do nosso equipamento, que vai fazer com que ele venha gotejar pela grelha de insuflamento dele. Outra instalação inadequada. Dessa forma, eu não consigo que a flecha de ar seja uniforme no cômodo
que eu estou climatizando. Logo, eu vou ter conforto térmico nessa parte da sala e nessas outras partes eu não vou conseguir ter. O local correto para a instalação desse condicionador de ar deveria ser nessa parede aqui, que ele ia atender a maior parte da sala de forma uniforme. Como a gente consegue verificar na ilustração seguinte. Isso aqui não consegue ser atendido. O correto seria ser instalado nessa outra parede. Outra instalação incorreta, o equipamento está instalado em cima de um eletrônico. Se eu tiver algum gotejamento aqui, eu posso ocasionar problemas e possíveis riscos de acidentes aqui nesse ambiente. Uma instalação inadequada também. Isso aqui é muito feito por arquiteto, geralmente, por não conhecer como é que o equipamento funciona, o que é que ele precisa. Esse equipamento ele precisa ter uma distância correta para insuflamento e retorno. Está muito bem esteticamente, mas não tem funcionalidade o equipamento. E além de não ter funcionalidade, tecnicamente está incorreto. Não deve ser feito porque o equipamento não tem por onde ter retorno da flecha de ar que foi condicionado, nem o insuflamento, porque ele está barrado por essa barreira. Outro problema de instalação inadequada é quando a gente põe barreiras físicas na frente do insuflamento do equipamento. Luminária novamente, uma barreira física. Como a gente pode verificar, a gente está numa cozinha. Aqui tem um refrigerador. O refrigerador já é um pouco mais alto. E o equipamento está instalado de forma bem alta e tem um armário embaixo dele. Logo, nessa região da sala ou dessa cozinha aqui, como a gente está vendo, eu posso não ter climatização uniforme por causa da barreira física que existe na frente do equipamento, como a gente pode ver aqui. Outro problema é quando a gente instala o equipamento exatamente em cima de portas. Por quê? Quando a gente abrir essa porta para entrada ou para saída no cômodo, todo o ar frio produzido, ele ao invés de ir para o nosso cômodo que a gente deseja climatizar, ele vai embora primeiro. E a gente tem um gasto de energia excessivo, além da massa de ar quente que vai entrar junto com a abertura dessa porta e o equipamento não vai render como ele deveria. Instalações inadequadas ainda, barreira física, mais uma vez, como a gente pode verificar, o equipamento está instalado atrás de uma barreira física, nesse caso aqui, um piano. Uma instalação inadequada falando de unidade externa, unidade condensadora na nossa região, tá? Qual que é a diferença de uma unidade externa para uma unidade condensadora? Na nossa região, a gente só utiliza o ciclo frio, ou seja, os equipamentos eles são instalados apenas para ciclo frio, ou seja, ciclo de refrigeração. A unidade interna provoca o rebaixamento da temperatura, condicionando o ar interno dos ambientes, e a unidade externa, a dissipação do calor. Nesse caso aqui, eu tenho um bloqueio da passagem de ar. Eu não posso ter o fechamento, através de barreiras físicas, da passagem de ar na minha unidade externa. Por quê? Dessa forma eu não vou conseguir com que o fluido na unidade externa ceda calor de forma eficiente para ser transformado totalmente em líquido no condensador. Logo eu não tenho o rendimento correto do meu equipamento, além da alta pressão que eu vou ter na descarga desse compressor, que pode diminuir a sua vida útil. A mesma coisa aqui, além da restrição aqui nesse local, eu tenho uma unidade condensadora, uma unidade externa descarregando na outra, o que causa aqui um curto-circuito de ar quente. A mesma coisa a gente vai encontrar aqui, só que não só por causa da barreira, porque aqui tem uma esquadria vazada. Mas o problema geral aqui é que eu não tenho acesso às tubulações das unidades condensadoras, porque elas estão muito próximas. Eu não consigo realizar manutenção nesse equipamento por causa da proximidade das unidades condensadoras. Outras instalações inadequadas. Aqui eu não consigo ter acesso à parte elétrica do equipamento, nem à parte frigorífica, e eu não consigo ter acesso a retirar o seu motor ventilador, a fazer operações. E outro problema que a gente pode encontrar como instalação inadequada aqui é essa abertura que a gente encontra na parede ao lado desse equipamento. O equipamento não vai render de forma correta. Falando de instalações inadequadas mais uma vez, a distância de uma unidade condensadora para outra. Aqui, para eu conseguir realizar uma operação nessa última unidade condensadora, eu precisaria retirar essas duas que estão ao lado da última. Por quê? Porque eu não consigo ter acesso, eu não consigo encaixar uma chave aqui para poder realizar operações. Logo, isso me traz um problema mais na frente, e isso aqui também é destinado como instalação inadequada.
Outra instalação inadequada, barreira, dificuldade para manutenção e dificuldade para captação de ar. Instalações adequadas dentro do padrão. Uma instalação inadequada dentro do padrão, a gente vai encontrar os equipamentos instalados de forma centralizada a conseguir distribuir a massa de ar fria uniforme em todo o ambiente, conseguindo preferencialmente estar centralizados ou com no mínimo 50 centímetros de cada canto, dependendo do cômodo. Instruções de segurança. É muito importante você verificar a segurança no momento que for instalar um equipamento. Como você pode ver, aqui a gente tem um exemplo de um profissional que não está levando a sério a segurança dele. Ele não está utilizando cinto de segurança, não está ancorado em nenhum local, nem tem um andame para poder fazer essa operação. Mais uma situação insegura e alguns exemplos de situações inseguras no momento da instalação dos nossos equipamentos. Às vezes, pessoal, a gente tenta ganhar o nosso pão no final de semana, mas esquece que a nossa vida está em risco. E existem muitos problemas que podem ser ocasionados pela negligência de segurança. Aqui, se você perde sua vida, você acabou de deixar sua família sem um arrimo. Mas se você aqui ficar paraplégico ou tetraplégico, você acaba dando trabalho para toda a sua família, porque você negligenciou a segurança. Se você não faz a ancoragem correta do equipamento, você pode trazer prejuízos para você e para terceiros. Um exemplo é esse que a gente está vendo nesse momento. Outro exemplo de risco, você vê esse rapaz, olha a altura que ele está e o jeito que ele está na unidade condensadora. Então, sempre é importante realizar a utilização dos EPIs, que são equipamentos de proteção individual, e dos EP6, que são equipamentos de proteção coletiva. Ferramentas elétricas. Muito importante também a gente utilizar as ferramentas corretas. Não é recomendado por norma o uso do teste neon. Já aconteceu várias vezes de casos onde ele estourava na mão dos profissionais devido à tensão que ele recebia no momento que ele estava utilizando. Instruções de pré-instalação, o que é muito importante. A gente tem sempre que entender o que é pré-instalação. Para isso, a gente tem que verificar a embalagem se está danificada ou não durante o transporte, se foi danificado ou não durante o transporte do equipamento. A gente tem que retirar o aparelho da embalagem, verificar que as capacidades estão corretas. Se a embalagem contém o kit básico, que é o kit de instalação, com controle remoto, manuais. Se o equipamento for de maior capacidade, se ele já vem com o orifício expansor dentro da embalagem e se tudo foi fornecido de forma correta. O que é importante você verificar na pré-instalação? Você tem que prever a instalação da unidade interna, a disposição das tubulações que vão interligar os equipamentos, a unidade interna e a unidade externa, o ponto de alimentação, o ponto de dreno, ou seja, de esvaziamento do condensado que vem do evaporador e a instalação da unidade externa. Seguindo todas essas normas de segurança aplicáveis, as normas que são passadas no manual do equipamento, você vai conseguir ter o equipamento rendendo da melhor forma possível. E isso faz com que seu cliente seja muito mais satisfeito. Sempre é importante, pessoal, ler o manual. Os fabricantes eles fazem mudanças no seu equipamento, de equipamento para equipamento. E é muito importante vocês estarem atentos a essas mudanças. Para isso, é importante você verificar o manual do fabricante do equipamento. Instalação da unidade interna. Algo que a gente precisa verificar bastante e estar atento. A gente sempre tem que planejar de forma cuidadosa. Instalar o suporte. Na instalação do suporte, a gente tem que sempre prestar atenção que eles têm que estar nivelados. Você pode até achar, não, eu tenho que dar uma inclinação para ajudar o dreno do condensado que está vindo do evaporador. Não precisa. Essa inclinação já está feita internamente pelo fabricante do equipamento. Você tem que prever a tubulação, a saída e o recebimento da interligação elétrica, a distribuição de ar, a forma como você vai dispor o equipamento no ambiente onde você vai climatizar. O correto aqui, como exemplo, a gente está vendo um equipamento bem centralizado, seguindo e atendendo a maior parte do equipamento, do cômodo, de forma uniforme. A gente tem também os exemplos errados, como a gente já viu nas instalações inadequadas. A distância mínima que a gente deve respeitar dentro da instalação, a gente tem que ter no mínimo 1 metro da parte inferior do equipamento até o chão, no mínimo 9 centímetros para ajudar a gente a encaixar e a ter retorno
a temperatura de retorno de ar na unidade evaporadora, as distâncias nas laterais para que a gente possa ter acesso ao equipamento. E muito importante é certificar que a superfície da parede é suficientemente plana, de modo a permitir que a instalação seja segura. Pessoal, é muito importante que a gente esteja ciente e estejamos atentos à instalação dos equipamentos. A gente pode pôr a nossa vida e a vida de terceiros em risco. De vez em quando, quando a gente vai fazer a instalação, o equipamento não fica bem fixado. E é importante que você tenha pelo menos de 4 a 5 parafusos bem fixados na fixação do suporte da sua unidade evaporadora ou unidade interna. Toda unidade evaporadora ela contém o suporte, o controle remoto, com ou sem 2 pilhas, o manual do proprietário. Alguns fabricantes ainda mandam as buchas e os parafusos que você deve utilizar e o filtro de ar que vem dentro do equipamento. Na pré-instalação a gente tem que ficar atento a tudo isso. E agora a gente vai partir para a instalação. A gente tem que remover a placa de instalação e fixar ela nivelado. Para nivelamento a gente pode utilizar um plumo, uma régua de nível. O mais comum é você utilizar a régua de nível para manter o equipamento nivelado. Com no mínimo 4 parafusos ou 5 parafusos. Você tem que sempre se atentar onde você vai realizar o furo para a passagem das tubulações. Cada equipamento tem um local específico, ou você determina um local específico para ele, conforme a unidade evaporadora vai conseguir te dar essa possibilidade. Como você pode verificar nessa imagem, a tubulação frigorífica ela pode ter várias disposições, dependendo do equipamento que você tem na sua mão para poder instalar. Você tem que estar atento a isso, a melhor disposição. O recomendado é que para equipamentos de até 12.000 BTUs, a gente realize um furo utilizando a serra-copo, que é a ferramenta apropriada para isso, de 65 milímetros, ou seja, 6,5 centímetros. Nesse furo a gente consegue passar a tubulação de linha de líquido, a tubulação de linha de sucção, o dreno e o cabo PP dentro de um conduíte. Por que dentro de um conduíte, professor? Porque se você precisar trocar esse cabo, você consegue puxar ele sem perder a fita PVC que você usou para isolar a tubulação. A serra-copo é a ferramenta correta para você fazer o furo para a passagem das tubulações do seu equipamento. Esse furo, pessoal, ele tem que ter uma inclinação mínima de 15 graus. Por que a inclinação mínima de 15 graus, professor? Porque a gente vai sair junto desse furo a tubulação de dreno. E a tubulação de dreno ela tem que ter uma inclinação. A tubulação, sim. O equipamento não precisa de inclinação. Então você pode respeitar o nível do equipamento. A gente precisa ver algumas coisas para assegurar que, além da unidade estar nivelada, que o dreno não tenha retorno. Por que não ter retorno, professor? Se eu instalar o dreno com o desnível superior, eu vou ter retorno de esvaziamento e condensado para dentro do ambiente. Se eu instalar o dreno logo na saída dele, eu tenho um vaso, um balde, uma garrafa, um garrafão de 20 litros, esse garrafão vai encher a coluna d'água dessa tubulação e logo depois eu vou ter esvaziamento para dentro do ambiente do mesmo jeito. Se essa tubulação no final dela tiver ondulações que não sejam sifão, eu vou ter esvaziamento para dentro do ambiente do mesmo jeito. Então, o correto, pessoal, dentro das especificações, é o que vocês estão vendo aqui nesse momento. O padrão do furo tá de 5 a 7 milímetros de inclinação, que dá mais ou menos 15 graus. Voltando aqui para a tubulação de dreno, o recomendado é que não se utilize mangueiras. O que eu sempre recomendo para os nossos alunos no dia a dia é que se utilize tubulação de PVC. Por que tubulação de PVC? Porque a tubulação de PVC ela é rígida, pessoal. Ela não vai criar uma obstrução, porque a mangueira cristal, por mais que você utilize outro tipo de mangueira, ela pode criar uma obstrução por causa do peso das tubulações que estão próximas dele. Mais uma vez, importante a gente verificar que a tubulação de dreno ela pode ter uma curva direta. Eu não posso ter mangueira de dreno fazendo obstruções no início, não posso ter ondulações nem bolsas de ar, exceto se for um sifão, nem retorno encurvado para declínio superior. Certo? As disposições para a tubulação de dreno, a carga vai estar sempre no local, tá? E eu posso dispor as tubulações conforme eu achar melhor e eu tiver disponível no momento da instalação do equipamento. Eu nunca posso fazer uma redução na tubulação de dreno, eu tenho que manter essa tubulação num diâmetro uniforme
Por quê? Essa redução pode me ocasionar um problema de entupimento, pode me ocasionar um problema de preenchimento dessa coluna d'água e espazimento dentro do ambiente. Uma coisa muito importante agora que a gente precisa entender é a instalação das tubulações do equipamento. Como assim, professor? A instalação das tubulações. A gente acabou de falar da tubulação de dreno e agora a gente vai falar da tubulação de interligação frigorífica do equipamento. Uma coisa muito importante que geralmente a gente não se atenta e a gente não vê no mercado e nas instalações que a gente consegue ver no nosso dia a dia é a execução do sifão ou do invertido. Se eu tenho um equipamento e eu instalo uma unidade evaporadora, que a gente chama de unidade interna, unidade condensadora, com desnível inferior, por norma ou por recomendação do fabricante, eu tenho que ter um invertido na sucção e fazer com que o retorno desse invertido passe de 5 a 10 centímetros da minha unidade evaporadora. Assim eu asseguro o retorno do óleo eficiente e a lubrificação eficiente do meu compressor na unidade condensadora. O sucção para desníveis inferior, com a condensadora com desnível inferior, ele tem que ser um invertido superior de 5 a 10 centímetros de superioridade da minha unidade evaporadora. Já ao contrário, quando eu tenho a unidade condensadora instalada com desnível superior e a unidade evaporadora instalada embaixo, a cada 3 metros eu tenho que ter um sifão. Para que esse sifão? Professor, para impedir isso aqui, pessoal. Para impedir que o compressor ele trabalhe sem lubrificação. O sifão, ele faz com que o óleo consiga retornar para a unidade condensadora. Imagina o seguinte, o compressor ele consegue succionar e fazer o arraste de óleo através do fluido refrigerante até 3 metros de tubulação com desnível inferior. Eu consigo fazer com que o compressor tenha arraste de óleo até 3 metros. Eu cheguei aqui 3 metros, o óleo não consegue retornar mais e o compressor fica sem lubrificação. Mas se com 3 metros eu fiz um sifão, eu consigo trazer o óleo até os 3 metros. Eu tenho um sifão aqui que faz com que o óleo se acumule nessa localização aqui. Acumulado nessa localização, eu consigo fazer com que ele retorne para a unidade condensadora. Logo, eu consigo ter um retorno eficiente, a lubrificação eficiente de óleo. Como a gente pode ver, um outro exemplo, evitar escoamento de líquido do evaporador para o compressor por gravidade. Ou seja, quando o equipamento está desligado, eu vou fazer com que na sucção o equipamento fique equalizado, ele não tenha retorno de líquido para a minha unidade condensadora. E, mais uma vez, o exemplo do sifão a cada 3 metros. Se eu tiver 9 metros de tubulação, eu tenho que ter 3 sifões. Se eu tiver 5 metros, eu Thiago, faria a cada 2,5 metros um sifão. Importância do sifão, para que não ocorra isso, para que o compressor continue sempre tendo a lubrificação eficiente e não tenha nenhuma quebra ou travamento. Isso aqui também é por falta de sifão, falta de lubrificação no compressor. O óleo ele acaba se tornando numa graxa e não tem mais eficiência lubrificante, certo? Instalação da unidade condensadora, ou seja, da unidade externa. A gente tem que obedecer algumas normas também. A gente tem que obedecer distância de 10 centímetros para a parede, 10 centímetros acima ou 10 centímetros abaixo. Não pode ter uma unidade condensadora com 70 centímetros ao lado da nossa unidade condensadora que a gente está instalando. E tudo isso deve ser obedecido. Para quê? Para que você consiga operar e fazer manutenção desse equipamento de forma eficiente. Aqui está mais um exemplo para um outro tipo de unidade que não é de descarga horizontal, é uma unidade de descarga vertical que a gente chama de barril. Essa aqui, a gente pode instalar ela conforme o fabricante recomenda, uma a cada 50 centímetros de distância, 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros de distância entre as unidades. A distância maior que eu preciso ter entre as unidades é de 30 centímetros, o que me ajuda a ter várias unidades instaladas no mesmo lugar. Unidades que estão instaladas acima ou com a parede próxima, eu preciso ter ali no mínimo 2 metros para que não tenha curto-circuito de ar quente. O posicionamento da unidade condensadora também é muito importante, pessoal. A gente consegue fazer essa instalação através de mão francesa aí na parede ou no piso, numa base de concreto, utilizando os calços de borracha para a instalação. Eu nunca posso instalar uma unidade condensadora num teto com a barreira física de um telhado, porque eu vou ter
aumento da pressão na descarga desse equipamento, e o equipamento não vai render. Duas condensadoras vão descarregando na outra. Não posso ter barreiras físicas na descarga de ar da condensadora. Como vocês podem ver, essa instalação é adequada e essa inadequada. Outra instalação inadequada, que eu tenho uma barreira física aqui, uma condensadora logo em cima. Instalações inadequadas mais uma vez, ó. A distância que eu tenho para descarga de ar, o jeito que a tubulação tá disposta, eu consigo melhorar muito isso aqui, ó, dessa forma, após um retrabalho. Essa instalação aqui também não está adequada. E a gente tem alguns artifícios que a gente pode utilizar na hora da instalação de unidades condensadoras, quando a gente não tem pé direito suficiente, que é um defletor. Esse defletor vende em loja de refrigeração, você consegue achar ele de forma fácil no mercado, e você pode instalar ele sem perder a área útil de instalação das suas unidades condensadoras. Instalação das tubulações de interligação. Recomendação de manual do fabricante. Não é recomendado você instalar todas as tubulações num só isolante térmico, certo? Alguns fabricantes recomendam que você pode instalar a tubulação mais fina, que é a linha de líquido, sem isolante. Outros dizem que você precisa isolar todos. A gente está numa área litorânea, com temperaturas bem elevadas, quando a gente fala temperatura de ar externo. Eu recomendo que você sempre instale a tubulação com isolante térmico, o que faz com que melhore a eficiência do equipamento. Eu sempre instalo também nas minhas instalações um duto de interligação elétrica, ou seja, eu sempre permito, quando eu precisar trocar um cabo, eu não tenho nenhum problema de precisar quebrar uma parede, de precisar perder todo o isolante térmico, porque o cabo estava enrolado através da fita PVC, junto com as tubulações do equipamento. Então, a recomendação de boas práticas é que as tubulações sejam isoladas separadamente e o tubo seja coberto e o cabo seja coberto, o cabo PP seja coberto por um conduíte ou um eletroduto flexível ou rígido, dependendo do equipamento que você for instalar, certo? Instalando as tubulações de interligação, a gente vai conectar as partes do tubo. Depois disso, depois de conectar as tubulações e fazer o isolamento térmico, a gente precisa revestir com a fita de acabamento. Essa fita pode ser PVC ou de outro tipo de material. É muito importante, pessoal, vocês prestarem atenção no momento da execução do flange. O flange é muito importante para a instalação das tubulações. Não esquecer de pôr a porca antes de fazer o flange na tubulação, certo? Fiz o flange, fecho a tubulação. Para passar, o quanto eu deixo passando de tubo, professor, na minha base do meu flangeador? Mais ou menos, pessoal, de 1 a 1,5 milímetro. Meu Deus, professor, isso é muito pouco. Então, o máximo possível e o mínimo suficiente que você vai deixar nesse momento para poder realizar o flange na sua tubulação. Uma dica muito importante é que você tem que se atentar que o tamanho do flange é o tamanho exato do nipple da válvula de serviço ou do nipple de união que fica na unidade evaporadora. Logo, o flange deve apenas cobrir essa face. Se ele estiver maior ou menor, maior eu tenho um perigo de trincar o flange quando eu for apertar com a porca e ter um vazamento, e menor de eu ter vazamento por um flange muito pequeno. Fechando a tubulação, fiz o flange, fechei minha tubulação, posso usar os tubos de alumínio também para fazer essa instalação, seguindo algumas recomendações, como de pintar ou isolar esses tubos para que latão e alumínio não tenham contato. É altamente corrosivo na região litorânea também, certo? Tem algumas outras possibilidades de tubulação. As conexões Lockring ajudam você com uniões e soldas frias, caso você não consiga trabalhar com brasagem, certo? Instalação do pistão para equipamentos de grande capacidade. Isso aqui, pessoal, a gente vai deixar esse conteúdo para uma próxima oportunidade. Ou seja, a gente vai ter um material separado só para ele, tá? Mas é só importante que vocês vejam ele dentro da união. As tubulações. Eu nunca posso ter tubulações que estejam pressionando o isolamento térmico. Isso aqui vai gerar gotejamento, certo? O correto é que vocês tenham apoiadores seguindo todo o percurso do tubo. Não posso gerar, pessoal, na realização de curvas, estrangulamentos no tubo. Nem esse tipo de estrangulamento aqui, porque esse aqui eu posso baixar a pressão de sucção, ter acesso de condensado, ocasionar transbordamento da bandeja e acabar que eu tenho condensação excessiva nas aletas,
prestar sempre atenção no trabalho com as tubulações para que isso não ocorra, certo? Eu recomendo sempre a utilização dos curvadores de tubo. Não é difícil utilizar curvador. Não são caros, não são ferramentas caras. Caso você não consiga andar na sua mala de ferramenta com curvadores manuais, a nossa velha amiga molinha nos ajuda bastante para isso. Ajuda a você não estrangular o tubo e você manter o diâmetro do tubo no decorrer da instalação. Lembra que eu falei para vocês da tubulação de estrangulada? Isso aqui é que não pode ocorrer. A molinha já ajuda bastante a gente nisso aqui, certo? Vamos seguir um pouco, limpando o sistema. Isso aqui é um outro assunto que a gente também vai deixar para uma outra oportunidade. Após fechar a tubulação, fiz minha interligação de tubulações frigoríficas, eu tenho que testar estanqueidade. Eu tenho que confirmar que o sistema está estanque. Estando estanque, eu preciso pressurizar o meu sistema com nitrogênio. A recomendação técnica, através de literaturas, é que essa pressurização ocorra com 20 psi de nitrogênio. Em determinado tempo, eu tenho que deixar essa tubulação pressurizada, geralmente de 20 a 30 minutos. Você testa com o detergente ou com a buchinha, com sabão, para poder verificar se tem vazamento nas tubulações. Não tendo vazamento, você vai poder seguir para realização do vácuo no sistema, utilizando o seu mesmo manifold após a despressurização do sistema. A umidade, pessoal, é muito importante que a gente faça o processo de vácuo no sistema. A umidade, ela ocasiona alguns problemas, como cobreamento, acidez. Logo, nós vamos ter consequências como falha da lubrificação, perda no rendimento, travamento do compressor, queima do motor, degradação do óleo. O que a gente pode fazer para prevenir isso? Ter um vácuo correto abaixo de 500 microns. Vácuo não se mede por tempo. Vácuo se mede através do vacômetro. Usar o filtro secador adequado quando o equipamento precisa de filtro secador externo. E evitar o compressor aberto por muito tempo e eliminar todos os vazamentos. Isso é ocasionado pela falta de um vácuo correto. A falta na lubrificação, as partes móveis, o óleo perde as propriedades, ou seja, ele degrada. Como eu tenho acidez no fluido e no óleo por causa da umidade, eu acabo acabando com minhas partes elétricas do equipamento, acabando com o verniz dele e diminuindo a isolação dessas partes, fazendo a carbonização do óleo e a alta temperatura na descarga por causa da carbonização do óleo. Para isso, pessoal, tem que fazer o vácuo. E o vácuo ele elimina as partículas incondensáveis do sistema. Pessoal, vácuo não elimina sólidos. Ele não tira, no vácuo eu não consigo tirar sujeira, eu não consigo tirar partículas de areia. No vácuo, pessoal, eu só consigo tirar partículas incondensáveis. Vapor d'água que está na tubulação. No vácuo, eu só tiro incondensáveis. E como é que eu meço o vácuo? O vácuo tem que estar abaixo de 500 microns. Algumas literaturas recomendam 250 microns ou abaixo disso. 500 microns já é aceitável. Após o processo de vácuo, eu consigo liberar o fluido nas tubulações. Eu venho na minha linha de líquido e na linha de sucção, libero o fluido para a unidade interna. Após a liberação, eu consigo pôr o equipamento em operação. Você não pode esquecer de fazer as interligações elétricas. Geralmente, eu recomendo que as interligações elétricas sejam feitas no primeiro momento. Por quê? Porque se você já deixa o cabo passado, vai ficar muito mais fácil. Mas um outro momento para você fazer isso é quando você estiver fazendo o vácuo no equipamento. Você consegue otimizar seu tempo. Enquanto a bomba está operando, você consegue realizar as interligações elétricas e as instalações elétricas do equipamento. Sempre utilizar terminais elétricos, manter eles bem prensados para evitar pontos de aquecimento nas instalações elétricas que evitam acidentes como superaquecimentos, carbonização dos cabos, princípios de incêndio. Isso é muito importante, pessoal. Até agora, a gente conseguiu realizar a instalação do nosso equipamento. A gente fica por aqui e até uma próxima vista.